dicas. Ó, represente graficamente o caminho de tensões dos seguintes ensaios triaxiais para uma argila que tem a seguinte envoltória de resistência. Tal igual a 50 mais sigma tangente de 20. O que significa essa equação aqui? Essa equação é a equação que representa a envoltória de resistência. Isso significa que os ciclos que estiverem tangenciando essa envoltória representam os círculos na ruptura, tá certo? Então, esse gráfico aqui, o gráfico para poder eu construir essa reta é o gráfico tal sigma, certo? Sigma, a abscissa, tal é a ordenada, como a gente faz no ciclo de Moll, né? O eixo da abscissa é sigma e o eixo da ordenada é tal. Com isso, eu construo a reta. É muito fácil, né? A gente estudou isso em matemática e a gente sabe que esse 20 graus representa o ângulo de inclinação da reta. E a gente sabe que esse 50 representa o valor que vai, por exemplo, quando sigma for zero, tal é 50. Então, quer dizer o quê? Que 50 é o valor que vai interceptar o eixo tal. Né? No sigma zero, tal é 50. Então, 50 é o ponto de interseção da reta no eixo do tal. É a origem da reta. Então, a reta não vai começar no 0, 0. Ela vai começar no 0,50. No ponto 0,50 do gráfico. Tanto no 0,50 como no 0 menos 50, né? Ficaria para fazer o círculo de Moll. Isso. Exatamente. Mas essa reta aqui, ela especifica que é mais 50. Então, ela vai ficar na parte de cima, certo? A reta, ela fica positiva aí. Isso. Essa reta aqui, em específico, ela vai estar na parte de cima. Aí, o que você vai... Para continuar o gráfico, você só basta agora fazer uma reta de inclinação 20 graus, não é isso? Que ele dá aqui o ângulo. Assim, você constrói a reta. Isso aqui eu não precisava estar explicando, não, mas eu explico. Mas isso aqui eu acho uma coisa, assim, para quem está fazendo engenharia, se formando, é uma coisa que tem que ser óbvia, né? Aí, nessa altura do campeonato. Mas, infelizmente, eu vejo muito aluno errando isso aqui. E isso me deixa bem preocupada, mas realmente eu vejo muito aluno errando isso aqui. E errando coisa mais simples ainda do que isso aqui. Mas, por isso que eu sempre explico. Aí, vamos lá. Eu já sei como é que representa esse gráfico. E outra característica que eu estou dizendo aqui para vocês é que essa reta representa, o nome dela é envoltória de resistência. Você assistir a aula lá, você vai ver a explicação, você lê o livro, você vai ver a explicação bem direitinho. Não deixem de assistir. Essa reta, ela tem um significado muito importante para a engenharia geotécnica e civil no geral. Essa reta representa a resistência do solo. Ela representa um momento em que o solo vai romper. É a resistência máxima do solo. E os parâmetros que caracterizam ela é esse ângulo 20 e esse valor 50 aqui. Que esse 50 é um intercepto no eixo tal. Esse intercepto tem um nome. Chama-se coesão. Ele representa a coesão que o solo possui. A coesão é uma das características que dão resistência ao solo, porque a coesão, ela tem a função, né? A atuação dela é de que as partículas se mantenham atraídas, né? Então, se você colocar uma carga lá, você vai ter que vencer essa coesão para poder as partículas se separarem e assim você conseguir romper o solo. Então, a coesão ela é uma parcela de resistência do solo. E o que indica esse ângulo de 20 graus aqui? Indica, eu já expliquei o que ela representa na reta, né? Mas na vida real, o que é que ela representa? Ela representa o ângulo de atrito.
ela representa o atrito que existe entre as partículas, que é também a resistência do solo, é um dos fatores de resistência do solo. Se você coloca uma carga no solo, essa carga vai ter que superar a resistência por atrito, porque o atrito é o quê? É a tensão que surge em oposição ao movimento. As partículas, elas vão ter que vencer, a força vai ter que vencer o atrito que vai surgir entre as partículas para poder movimentá-las. Então, o que o solo possui a favor de si, né, para se manter firme, ele conta com esse atrito e com essa coesão. Nem todos os solos possuem coesão, nem todos os solos possuem atrito, certo? Então, é por isso que é muito importante a gente conseguir medir isso em laboratório, né? Estudar a condição que o solo se encontra, estudar até que ponto esse solo vai resistir, certo? Essa coesão, ela tem várias origens. Tem casos que a coesão, ela impõe ao solo mais resistência do que o próprio atrito. E tem casos que o atrito, ela oferece mais resistência que a coesão. Então, vai depender muito da situação. A gente vai ter que levar para o laboratório para saber. Essa coesão tem várias origens, vocês vão ver lá na aula, no livro também. E aí, gente, o que essa questão aqui tem de importante? É que, por exemplo, na letra A, ele fala que o ensaio está sendo realizado, ele dá a característica do ensaio, ele quer um ensaio em que o adensamento isotrópico ele vá até 250 kPa. O que é adensamento isotrópico? Adensamento, vocês já sabem o que é. Né? Eu vou aplicar cargas ao redor do solo, de tal forma que eu venha a extrair desse solo os vazios de água. Outra coisa, o solo tem que estar saturado para que esse ensaio se realize. Por isso que se chama adensamento isotrópico. Também posso chamar de consolidação, fase de consolidação. Essa situação A, ela caracteriza como isotrópica, na letra A. Letra C, D e E, ele já dá a característica anisotrópica. Né? O que isso significa? Ela dizer que é isotrópica. Significa que as tensões que aplica, que o ensaio aplica na vertical e na horizontal, são iguais. Até chegar em 250. Então, eu começo do zero, vou aumentando. Então, os valores para eu construir o gráfico de trajetórias, eu vou sugerir valores que variam de 0 até 250. Aí, eu vou dar valores para sigma 1, para sigma 3, em que os valores têm que ser iguais, 0, 0, 100, 100, 150, 150, 200, 200, 250, 250. Eu sugiro valores para montar o gráfico, de tal forma que esses valores têm que ser iguais, porque ele diz que é isotrópico, e ele para no 250. Pronto. Primeira fase terminou. A segunda fase, que é a chamada de ruptura, ele está dizendo aqui que ela acontece da seguinte forma. Sigma 3 se mantém constante, então esse valor de sigma 3 aqui vai se manter o mesmo até o final do ensaio. Então, eu vou repetir sigma 3, 250, 250, várias vezes. E sigma 1, ele diz que cresce. É a fase de ruptura. Então, eu vou aumentar. 250, vai começar com 250, porque foi onde ele parou a primeira fase, é onde ele começa a segunda fase. Então, a segunda fase vai começar com sigma 1, 250, sigma 3, 250. Próximo ponto. Sigma 3 mantém constante, 250. Sigma 1 cresce. Então, eu vou sugerir um valor. 300, por exemplo. Aí, outro ponto, que é para poder eu construir a trajetória. Repito o sigma 3 de novo, porque ele é constante aqui, ó. 250 de novo, né? Sempre 250. Sigma 1 é que eu vou aumentar. Eu tinha aumentado 300, aumento agora 350. Aí, continuo. Certo? Ele não diz aonde vai parar, né?
Ele não diz onde vai parar, mas ele dá a envoltória de resistência, que representa o ponto máximo onde o círculo pode atingir. É aonde o círculo rompe, em qualquer ensaio, seja na letra A, na B, na C, na D ou na E, o ensaio vai parar quando o círculo de mol correspondente tocar, tangenciar essa reta. Por isso que eu tenho que construir essa reta aqui, tá certo? Para poder eu saber aonde é que a minha trajetória vai parar. Essa aí é a explicação dessa questão, tá certo? Para vocês conseguirem fazer. Vamos ver aqui o que foi que a aluna fez, mas eu já expliquei tudo. Olha o que foi que ela fez, né? Para facilitar, ela usou, que eu indiquei em sala para fazer isso, ela fez uma conversão dessa envoltória aqui, porque essa envoltória aqui é a de resistência, tá? Ela é obtida através da representação dos círculos. Então, para você utilizar ela, você teria que representar os círculos, mas a questão 8 pede para representar a trajetória e não os círculos, certo? Então, assim, para eu conseguir descobrir onde é que vai parar a trajetória, eu vou ter que usar a envoltória das trajetórias e não a da resistência. Então, é isso que essa aluna fez. Ela converteu. Porque se você tiver a equação da envoltória de resistência, você consegue descobrir qual é a das trajetórias, porque existem umas conversões aqui, que é o seguinte: o seno de φ, ele é igual ao tangente de beta. Aí você descobre beta, que é o ângulo da envoltória das trajetórias. Aí ela descobriu aqui beta 18,88. Outra coisa que tem que fazer é achar D, que é o intercepto na ordenada. E aí, a fórmula para a conversão é que C sobre tangente de φ é igual a D sobre tangente de B. Aí ela acha que D é igual a 47 kPa. Com esses dois valores, ela consegue montar a equação da envoltória das trajetórias, que ela não representou aqui. Mas aí, como é que ela vai ficar representada? Tal não vai ser a ordenada da envoltória de trajetória. A ordenada da envoltória de trajetória é T, tá? Em vez de 50, vai ser 47, o intercepto, em T. Mas, em vez de sigma linha, vai ser S. Porque lá no gráfico das trajetórias de tensões, né, a gente usa como ordenada T e como abscissa S. Então, aqui é T e aqui é S linha. Tangente de um ângulo. Qual é o ângulo na envoltória de trajetória? É o ângulo beta. Então, φ era 20, beta é 18,88. Então, aqui vai ficar a tangente de 18,88. Como é que vai ficar, então, no final, essa equação? Vai ficar T igual a 47 mais S' tangente de 18,88. Com esses dados, eu construo a envoltória de trajetórias e assim eu sei onde é que tem que parar a minha trajetória de tensões. Por quê, professor? Porque é o seguinte, deixa eu botar aqui na questão. Todo ensaio, ele vai ter uma característica que foi dada aqui na letra A, mas esse ensaio vai ter um fim. E o fim do ensaio é na hora que o corpo de prova rompe. O corpo de prova vai romper na hora que ele tocar na envoltória de resistência, se eu estiver construindo o ciclo de mol. E na envoltória de trajetórias, se eu estiver construindo a trajetória de tensão, certo? Então, por isso que essa informação aqui foi importante na questão. Porque eu sei como é que começa o ensaio, eu sei como é que o ensaio continua, mas eu não sei onde o ensaio vai parar. O ensaio vai parar quando eu tiver representado lá em envoltória de trajetórias, e aí eu vou ter que descobrir que ponto
da envoltória de trajetórias vai ser o ponto final da letra A, da letra B, da C, da D, da E e de qualquer outra forma de ensaio que eu quiser realizar com esse mesmo solo, porque esse solo possui essa envoltória de resistência. Então, com de prova desse solo, eu posso mudar aqui a característica do ensaio da forma que eu quiser, mas ele sempre vai romper obedecendo os parâmetros de resistência dele, certo? Vocês conseguiram entender?